Sabe, tem histórias que parecem feitas para a gente pensar, e a de hoje é exatamente assim. Vamos mergulhar fundo em uma história que nos lembra que alguns legados não são construídos com barulho, sabe? Mas no silêncio do dia a dia. Uma história que de verdade fica. Pois é, essa é uma daquelas que atravessa o tempo. E o mais interessante é que não tem nada a ver com fama, com dinheiro, nada disso. É sobre a força de um caráter, sabe? Algo construído com muita simplicidade, com coerência e que continua vivo, ecoando em quem veio depois. E aí fica aquela pergunta, né? O que é que faz um legado durar de verdade? Bom, a resposta, ou pelo menos uma parte dela, talvez esteja na vida de um homem chamado Pedro Sertório, lá de Canarana, na Bahia. A história dele é quase um mapa, um guia sobre o que no fim das contas fica para trás. Vamos começar por aqui. O Pedro Sertório não era um homem de cargos importantes, de poder, não era isso. Ele era um homem de princípios. E ele viveu 88 anos de uma vida, olha, muito simples, mas de uma coerência impressionante. E foi justamente essa coerência que trouxe para ele um tipo de respeito que hoje em dia é muito raro. E aqui a gente vê uma diferença fundamental, né? Pensa só, tem um respeito que vem do cargo, da posição. Esse é temporário, né? A pessoa sai do cargo, o respeito muitas vezes vai junto. Agora, o respeito que vem do caráter, isso é diferente. Esse é conquistado no dia a dia, com as atitudes, e esse fica. Fica mesmo depois que a pessoa se vai. E o Pedro Sertório? Ele era a personificação desse segundo tipo. E se a gente precisar de uma prova disso, uma prova bem concreta, ela veio no dia da despedida dele. Olha esse número, mais de 2.000 pessoas. Eram as pessoas que estavam no funeral dele. E o ponto aqui é o seguinte: não era por obrigação, sabe? Não era por protocolo ou interesse. Aquelas pessoas estavam ali por respeito. Estavam se despedindo de alguém que, com as suas ações do dia a dia, mostrou uma dignidade que a gente quase não vê mais. É a prova viva do impacto silencioso que uma vida íntegra pode ter. Ok, então a grande questão é como? Como ele construiu um legado tão sólido? A resposta parece estar em 4 pilares, 4 fundamentos que ele ensinou, mas não foi com discurso, não. Foi com o exemplo, com as atitudes. Vamos ao primeiro pilar, o trabalho como dignidade. Para o seu Pedro, o trabalho não era um fardo, um castigo. E também não era para aparecer, para impressionar ninguém. Era algo muito mais profundo. Era uma forma silenciosa de mostrar quem ele era, sabe? Quase uma extensão do próprio caráter. E essa frase que ele sempre dizia e que ficou marcada nos filhos resume tudo. A filosofia dele era essa: perder, para ele, nunca teve a ver com dinheiro. O verdadeiro prejuízo era perder a honra, era perder o caráter. Agora, o segundo pilar, a honra como consciência. E para ele, a honra não era uma coisa que se compra, que se vende, não. Era algo que se conquistava, dia após dia, com cada atitude, com integridade. Ele tinha essa convicção muito forte, porque para ele o caráter de verdade não depende se tem alguém olhando ou não. Depende da sua própria consciência, daquela bússola moral que a gente tem dentro da gente. O terceiro pilar era o centro de tudo para ele: a família. A casa podia ser simples, mas era sempre cheia. Cheia de vida, de risada, de união. Era ali que o mundo dele acontecia. Na casa dele, ele ensinava com o exemplo. O que se acumulava não eram coisas, eram memórias. A mesa era sempre para todo mundo, o abraço era de verdade e a união era uma constante. Ele mostrava que o maior tesouro da vida são os laços que a gente constrói. E por fim, o quarto pilar, que era a base de tudo: a fé. Mas olha, não era uma fé da boca para fora, de discurso. Era uma fé vivida, sabe? Na prática do dia a dia. Na casa dele, era exatamente isso. A fé era o suporte prático. Era o que dava força para levantar depois de um tombo e a coragem para plantar, mesmo sem saber como seria a colheita. Era o que sustentava tudo. Então, quando a gente junta esses 4 pilares, o que a gente tem é um legado que dura. E tem uma metáfora que ajuda a gente a entender a história do Pedro Sertório perfeitamente: a de uma árvore. Uma árvore bem forte. Vamos começar por baixo, pela raiz. A raiz é a fé. Aquela fé inabalável dele era o que nutria tudo, o que dava força para tudo que cresceu depois. É aquela fundação que a gente não vê, mas que é absolutamente essencial. Dessa raiz cresceu um tronco forte, o próprio Pedro. Um homem íntegro, coerente. Ele era o canal que pegava a força da raiz e usava para sustentar
todo o resto. E desse tronco saíram os galhos, os 11 filhos dele. E o que eles aprenderam? Que um galho sozinho quebra fácil, né? Mas quando ele está ligado ao tronco, ele floresce, ele cresce, ele se sustenta. A força deles sempre esteve nessa conexão. E aí a gente chega na medida de uma vida. No mundo que, vamos combinar, mede o sucesso por quanto a gente tem, pela aparência, pelo poder, a história do seu Pedro vem e oferece um outro jeito de olhar, uma perspectiva diferente e, quem sabe, muito mais verdadeira. Porque o legado dele continua. Mas não está em terras, não está em dinheiro. Ele está vivo nas escolhas que os filhos fazem todos os dias. A escolha de viver com honra, com fé, com integridade. O legado dele não é uma coisa parada, é uma ação que continua. E tudo se resume a essa frase, que é a grande sabedoria da vida dele. É isso. O que fica, o que importa de verdade, é o caráter que a gente constrói e os valores que a gente planta em quem a gente ama. E essa história toda acaba virando um convite para a gente olhar para dentro, né? Em um mundo com tanta coisa que passa rápido, a jornada do Pedro Sertório deixa essa pergunta no ar. Onde é que a gente está firmando nossos pés? O que a gente está construindo que de fato vai ficar?